E aí, beleza? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o meu arquivo .bashrc. Se tu não sabe o que é o arquivo .bashrc, tá? Ele é um arquivo oculto, né? Que pode existir ou não aí dentro da tua máquina, se tu utiliza o shell bash, né? Ele é o arquivo de configuração então do bash que tu pode estar fazendo algumas coisas. Se tu fizer uma listagem então uh, longa, né? E não necessariamente longa, mas se tu colocar o parâmetro traço A, que vai estar mostrando os arquivos ocultos, pode aparecer então esse arquivo aqui chamado .bashrc. Se a gente abrir esse arquivo, provavelmente no teu talvez não tenha tanta coisa quanto vai ter no meu, mas eu vou ir mostrando algumas das opções que eu coloco dentro do meu arquivo .bashrc que tu pode estar utilizando aí na tua máquina. Vamos começar aqui de cima, então. Eu dividi ele em algumas categorias aqui, então. A primeira categoria que eu coloquei são os exports, né, que são esses exports. Eu vou exportar algumas variáveis para algum local, tá? A primeira variável que eu tenho aqui é a variável path. Para quem não sabe, a variável path, se eu vier aqui no outro terminal aqui ao lado, tá pequenininho, mas vocês vão conseguir enxergar. Se eu der um echo na variável path, vocês vão ver o que tem o que aqui. Que tem vários diretórios, tá? Então, aqui divididos por dois pontos. Cada um desses diretórios significa que tu vai poder rodar o binário que tem em algum desses diretórios sem estar precisando colocar o caminho completo. Então, por exemplo, para rodar o Zotero, que é o meu gerenciador de referências, fiz um vídeo aí recentemente, eu não precisaria dar um barra user bin Zotero, por exemplo, tá? Para abrir o Zotero, ele acho que vai abrir, ó, vai abrir aqui o Zotero, tá? Mas eu não preciso porque, como está na minha variável path aqui, ó, em user bin, eu não preciso colocar o caminho completo. Eu poderia só escrever Zotero, né? E o Zotero vai abrir aqui na minha máquina, certo? Então, a segunda variável que é a minha variável editor, que às vezes eu posso estar usando em algum script, alguma coisa, então eu gosto de ter essa variável editor. Caso eu mude de editor, eu poderia só vir aqui mudar a palavra, por exemplo, Emacs, se eu começasse a usar o Emacs ao invés do Neovim, né, por exemplo, mas aqui eu tenho o Neovim. Term é a minha variável de terminal, então, que eu tenho atualmente, eu utilizo o ST como emulador de terminal. Aí, se eu estivesse usando o Alacrity, eu poderia estar mudando aqui para, por exemplo, Alacrity, né? Aqui embaixo o meu main pager, qual que vai ser o meu paginador, então no meu sistema eu utilizo o less, tá? Aqui tem essa variável hist control igual a ignore dubs e erase dubs, que vai ser o que? Ele vai estar ignorando comandos duplicados que eu estiver utilizando dentro do meu bash, né? E vai estar limpando os que tiver duplicados também, para eu não ter no meu histórico lá do bash. Se eu der aqui, ó, se eu vier nesse terminal e der um history, tá? Vocês podem ver que ele me dá um histórico de vários comandos que eu utilizei anteriormente, tá? Então ele vai limpar se tiver algum comando que vai ser duplicado, tá? Aqui essas últimas três, tá? Que tem esses últimos três esportes são os esportes que eu faço para mudar o diretório do arquivo de configuração de alguns programas, né, ou de alguma ferramenta aí do sistema. Por exemplo, esse aqui do GTK, ele geralmente é um arquivo chamado .gtk 2.2-0, eu acho, RC, no teu diretório home, mas eu não gosto de ter as coisas no diretório home todas, porque eu acho que fica bastante poluído, principalmente se tu usa o terminal muito recorrentemente, tá? Aqui a GNU PG, que são, né, aquelas coisas de criptografia, né, do GNU, também fica num diretório .gnupg aqui no diretório home, e eu mudei lá para o /user share GNUPG. E esse export aqui, less hist file, é do paginador less, então que ele tem um histórico, mas eu não uso ele para nada, então eu não gosto de ter o histórico, eu só coloco a variável aqui como um tracinho para parar o less de criar um arquivo de histórico lá, .less hsts, eu acho que é hs, alguma coisa desse gênero, no diretório home também, que já dá uma limpada a mais. Esse aqui é
esse set VI mode em bash, esse comando aqui, que são 6 letrinhas e um traço, né? Ele vai estar fazendo com que tu possa utilizar então os atalhos do Vim aqui dentro do bash. Então, por exemplo, se eu botar echo eu sou bonito, tá? E não quero, eu posso apertar ES, que eu entro aqui nesse modo aqui do Vim, posso botar change word, eu era bonito, CW. E volto aqui pro modo, posso usar o H, L, etc. Tá? Então, várias coisas do Vim, DD, eu excluo a linha. Tá? Essa funçãozinha aqui é só para o meu shell não fazer nada se eu não tiver no modo interativo. Então, se eu der um echo aqui na variável hífen, né? Ele tem o izinho aqui, que é isso que ele está verificando para ver se é um shell interativo aí, esse shell que eu estou no momento. Tá? Aqui tem uma funçãozinha, então, lembrando que o meu bashrc vai estar no meu repositório lá, .files, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para alguém que quiser acessar. Essa função aqui é uma função case, né? Um case que ele substitui por vezes o if, né? Uma condicional. E aqui ele pega diversos nomes de terminais muito comuns, né? Eu uso o ST aqui, e ele vai estar colocando o nome lá da janela que está em foco como o nome do diretório que eu estou. É isso que essa função está fazendo. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em docs, LaTeX, vocês vão ver que mudou aqui, ó, aqui em cima ali, o nome da minha janela, tá? Aqui embaixo eu tenho um chopt, algumas opções, então tem o hist append para não estar escrevendo por cima do arquivo passado de histórico, e sim colocando as coisas lá ao final do arquivo de histórico, né? Expand aliases é para deixar os meus aliases, então meus apelidos, que eu fiz um vídeo agora anteriormente falando sobre esses apelidos aí, para deixar eles globais, né? E não somente de seção, né? E locais. O check win size, ele vai, o shell, então o bash, ele vai estar checando sempre o tamanho da janela do terminal para estar ajustando, né, linhas e colunas para não estar desconfigurando nada quando for usar. Essa função aqui, EX, é para estar descompactando de maneira mais simples, né? Eu uso até bem pouco ela, eu peguei de outras .files que eu encontrei de outras pessoas, tá? Então, ele verifica aqui qual que é a extensão do arquivo e vai estar executando o comando adequado. Então, ele pega aqui o primeiro argumento, né? Que seria o nome do teu arquivo, provavelmente, se tu vai. Então, usaria, por exemplo, EX arquivo.zip, daí ele ia ver, é um arquivo.zip, vou usar unzip arquivo.zip, e ele vai tá extraindo ali o conteúdo do arquivo. Aí depois entra nos meus aliases, não vou entrar tanto aqui, porque entra mais no vídeo lá de aliases que eu fiz, posso deixar aí também linkado. E depois dos meus aliases tem aqui colors in less, né? Esse colors in less aqui, vocês podem estar copiando aí do meu bashrc, ele é para deixar o less colorido. Então, se eu entro numa main page aqui, ele substitui, por exemplo, o negrito com alguma cor, o sublinhado com alguma cor. Vocês olhem como é que fica. Se eu der um main ls aqui, ó, vocês podem ver que fica então algumas coisas em vermelho, algumas coisas em verde, outras em azul clarinho aqui, que é o meu branco, né, seria, etc. Tá? Então é bem legal para colocar essa cor no less aí. Depois eu tenho um source aqui nesse arquivo bash powerline na meu .config. O que é? O source ele vai estar executando juntamente quando eu executar aqui. Basicamente é puxando, né, algum arquivo para executar juntamente aí com o meu bashrc. Então se eu der um vim aqui nesse bash powerline.sh, é um script, tá, que vai estar fazendo com que o meu promptzinho aqui fique dessa maneira, tá? Então se eu entro, por exemplo, lá no repositório do GitHub, vocês podem ver que ele fica aqui com o meu master 10, ele fala aqui algumas coisas relacionadas ao Git, então ele tem também essa aparência bonitinha quando eu estou dentro de um repositório aí Git. Tá? Então vocês podem estar vendo esse arquivo também, pegando para usar no bashrc de vocês. E o último aqui é o color script, então, que é esse script de cores aqui que vocês podem ver, né? Vocês já devem estar enjoados de ver sempre que eu abro aí um terminal novo, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, assim, mostrando um pouco do que eu uso no meu .bashrc. Tu pode estar utilizando também várias coisas, eu até encorajo que tu busque saber mais como que pode estar customizando o bashrc. Posso trazer mais vídeos também sobre isso, em algo mais
específico aí. E espero que tenha gostado do vídeo para tu conhecer esse arquivo então de configuração do Bash, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo, certo? Então, se inscreve no canal aí se não for inscrito, deixa um like se o vídeo foi legal aí para ti de alguma forma e até a próxima.